Olá, CDFs, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Logos Editora. Hoje vamos falar sobre arquitetura, beleza, estética, arquitetura moderna, arquitetura clássica, arquitetura grega, quem sabe. E estamos aqui com o Guilherme Svein de Almeida. Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui com o Vitorelli também. Olá. Tudo bom, Vitorelli? E estamos aqui com o nosso editor-chefe, o Augusto Fleck. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bom, Guilherme, você é graduado em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Arquitetura e Patrimônio Histórico, mestre e doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vencedor do Prêmio CAPES de Tese 2019. E você tem uma tese de doutorado, né, que chama A Casa da Música e a Cidade das Artes por uma Monumentalidade, né, e que a sua tese é centrada ali e apoiada na problematização dos conceitos de contexto e arbitrariedade. Todo esse palavreado aqui agora a gente vai ter que desvendar para os nossos... Vamos esmiuçar isso. Vamos ter que esmiuçá-los ali para os Os nossos... ouvintes e nossos participantes da mesa. Nossos participantes da Sem mesa dúvida, também, sem né? dúvida, Porque claro. eu gosto de olhar coisas bonitas, né? De todas as formas. Mas eu sou um leigo em arquitetura, né? Sim. Eu não sei nem... sei lá, meu avô às vezes pedia ajuda porque meu avô constrói casa, não sei o que, eu não conseguia nem bater a massa, porque eu sou Certo. completamente assim, Entendi. inexperiente até como pedreiro, entendeu? Beleza. Então, eu queria entender um pouco sobre o que é a sua tese e do que ela fala e como é que a gente pode... Acho legal assim, a gente talvez iniciar nessa questão assim, das pós-graduações, né? Então, o meu interesse sempre foi a arquitetura brasileira, mais especificamente a arquitetura moderna, né? E Oscar Niemeyer, essa gente toda, assim, né? Lúcio Costa, enfim, né? E aí o primeiro estudo que eu fiz mais aprofundado foi sobre um prédio de Brasília, que é o Palácio da Alvorada, onde moram os presidentes da República, né? Eu fiz uma análise crítica desse edifício, baseada então nessa ideia de uma tradição arquitetônica brasileira, em especial do Oscar Niemeyer, né? E aí depois, no meu doutorado, eu quis falar sobre a ideia de uma tradição de arquitetura brasileira reinterpretada por arquitetos estrangeiros, né? Então, que é o Christian de Port-Saint-Parc, que é um arquiteto francês, e o Rem Koolhaas, que é um arquiteto holandês. Então, esses dois, quando fizeram arquitetura, eles disseram que eu gostaria de ser não só um arquiteto, mas um arquiteto brasileiro, né? Então, essa ideia de arquiteto brasileiro é uma coisa que influenciou muitos arquitetos importantes, assim, nascidos na década de 40. Né? E aí a minha tese de doutorado foi sobre duas casas de música, né? Uma construída no Rio de Janeiro, por esse arquiteto francês, e uma construída no Porto, cidade do Porto, em Portugal, projetada, né? Porque quem constrói são outras pessoas, por um arquiteto holandês chamado Rem Koolhaas, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado foram focados em obras específicas, concretas, e uma análise aprofundada dessas obras, não só uma análise, assim, digamos, do edifício, mas de todas as suas influências e repercussões da arquitetura tanto moderna quanto da arquitetura contemporânea, né? E essa tese foi interessante, assim, teve esse destaque, né? Foi a melhor tese, pelo menos entendida como a melhor tese defendida no Brasil de arquitetura, né, em 2018. Só que ela já está, assim, na minha cabeça, já está uma coisa muito para trás, assim, sabe? E é legal estar aqui hoje falando sobre isso, iniciando talvez a nossa conversa, né? A partir dessa introdução, assim, né? Eu sou um pouco crítico à questão da academia, hoje em dia, né? Eu fui por muitos anos professor de arquitetura e agora estou muito focado na prática profissional, né? Então é uma coisa um pouco assim esquizofrênica, né? Às vezes quando tu dá aula de arquitetura, né? E tu não tem uma prática profissional, né? Então a legitimidade que tu tem com os teus alunos, falando só de projetos assim, digamos, no abstrato, né? E parece que agora eu fui para um outro lado, mas que eu vejo que eu consigo de alguma forma nos projetos, assim, né, aplicar um pouco desse estudo que eu tive muito aprofundado de arquitetura brasileira, digamos assim, né?
Então, basicamente é isso, assim, em termos das minhas intenções e preocupações sobre essa ideia de uma tradição arquitetônica brasileira que, de alguma forma, foi reinterpretada tanto na arquitetura de Brasília, por mais crítica que se tenha, a gente pode falar sobre isso, né? E por arquitetos importantes do que foi essa tradição arquitetônica brasileira, do Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, para os arquitetos estrangeiros europeus, né, da década de 40. Assim, é uma coisa muito forte essa tradição da arquitetura brasileira. Assim, né? Acho que a gente pode partir daí, então. Assim. Existe uma arquitetura brasileira, então? Que nosso espectador leigo, né, não vai saber. Existe uma arquitetura brasileira? É uma boa... Onde começa a sua história, características? É uma boa questão, né? A arquitetura brasileira, de alguma forma, ela é, digamos, entendida como uma arquitetura colonial, digamos, que vem de Portugal. Né? Em grosso modo seria isso, assim. Uma coisa que se aculturou de alguma forma e que tem alguns traços característicos, assim, através dos materiais, talvez. Né? Se a gente vê o Aleijadinho, né, quando fez as igrejas barrocas, trabalhou com a pedra sabão, que é uma pedra daqui, digamos. E depois a gente pode falar sobre essa ideia da técnica na arquitetura, né? Então esse sotaque, assim, né? Então a Aleijadinho fazia alguns motivos ornamentais, sei lá, coloca um abacaxi, alguma coisa assim, que é uma coisa nossa, digamos, né? E isso pode ser entendido como uma arquitetura, assim, ou assim, essa ideia de uma arquitetura mais infletida ao Brasil dentro de um quadro universal, digamos, né? Só que a arquitetura brasileira que se estabeleceu como um imaginário foi uma arquitetura do século XX, né? Que ela foi assim exportada em termos de imagem através desses arquitetos modernistas que tem assim como base o que a gente chama de escola carioca, né? Os arquitetos do Lúcio, assim, capitaneados intelectualmente pelo Lúcio Costa, que foi o idealizador de Brasília, né? E o seu estagiário na época, que era o Oscar Niemeyer. E o Lúcio Costa tinha esse conflito. O Lúcio Costa ele se formou na Escola Nacional de Belas Artes, que lá eles estudavam arquitetura clássica. Né? E ele era um pupilo de um professor que justamente existia na década de 20, 30, uma discussão sobre o que seria uma arquitetura brasileira. Né? Então, no fundo, isso é sempre um arbítrio, né? Olha, eu acho que a arquitetura brasileira é a arquitetura marajoara, a ilha de Marajó. Não, eu acho que a arquitetura brasileira é a arquitetura dos indígenas. É sempre uma coisa, uma discussão, de alguma forma, que argumentos em favor de uma estética ou de um estilo, digamos, né? E naquela época, então, esse Mariano Filho era esse defensor de uma arquitetura tradicional brasileira, né? E o Lúcio Costa era pupilo dele e, no fim, o Lúcio Costa ele traiu o movimento, digamos assim, né? É o movimento neocolonial, justamente, um movimento que foi importante assim na eclosão depois da arquitetura moderna. O que aconteceu, né? Essa turma de arquitetos de quase 30 anos, que era o Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, eles se formaram nessa Escola Nacional de Belas Artes, que era muito tradicional, mas eles começaram a ler, principalmente os escritos do Le Corbusier, que é um arquiteto odiado hoje em dia no Brasil, né? Um arquiteto modernista importante. Eles começaram a ler esse cara e aí eles não conseguiram mais fazer aquela arquitetura tradicional. Por quê? Porque na visão deles, essa arquitetura tradicional ou reinterpretada na época, ela estava incompatível com as técnicas construtivas da época. Ou seja, uma arquitetura colonial, de alguma forma, né, legítima, ela deveria, talvez, ser feita por materiais tradicionais, né? O tijolo, né? Enfim, o ferro, enfim, coisas mais tradicionais. E na época, no início do século XX, eu estou falando muito, mas já existia toda uma técnica construtiva do concreto armado, que é um material novo, na verdade. É um material que tem uns 120 anos, né? E o concreto armado, ele possibilitou assim formas diferentes, digamos, né? E esses arquitetos que se formaram na década de 30, eles entraram nesse conflito. Ou a gente vai fazer uma arquitetura neocolonial com toda de concreto armado e vamos vestir isso assim com ornamentos e coisas antigas para
imitar uma arquitetura antiga ou não. Ou a gente vai assumir uma técnica construtiva que tem a sua própria estética. Né? E foi muito interessante o que foi essa ideia. Né? Então, eles foram contra os professores, mas ficaram com aquela questão assim, mas a gente tem que, sim, estabelecer uma arquitetura com a técnica construtiva atual, mas que de alguma maneira reflita nós como cultura. Aí teve toda a história do Estado Novo, enfim, né? Então, essa arquitetura moderna brasileira, de alguma forma, surge desse conflito que esses arquitetos tinham, né, em seguir os passos dos seus mestres, mesmo que sendo uma arquitetura de pastiches, digamos, né? Ou fazer uma arquitetura tecnicamente correta, enfim, expressivamente coerente, mas que tivesse, de algum modo, alguns elementos da arquitetura brasileira tradicional. O que essa arquitetura tem de brasileiro além dos seus autores? Além dos seus autores. A arquitetura brasileira, primeiro assim, a gente tem que estabelecer uma distinção entre o que seria uma arquitetura popular, digamos, né, e uma arquitetura, digamos, erudita. Estamos falando de arquitetura erudita. Né? Então, a arquitetura erudita ela vai pressupor um avaliador competente. Competente no sentido de não só de viver aquele espaço, mas saber interpretar aquela obra, né? Digamos, de alguma forma, assim, a partir de tradições estéticas, talvez. Né? Então, para além desses autores, né, grosso modo, seriam talvez elementos arquitetônicos típicos. Né? Então, a arquitetura tropical, digamos, no Brasil, né, ela tem que, de alguma forma, refletir assim, um cuidado com o nosso clima. Né? Então, com os elementos de proteção solar, né? A umidade. Né? Então, elementos de proteção solar são o que a gente chama de brises, né? Que são como se fossem persianas externas. Né? Isso deu todo um caráter próprio à nossa arquitetura. Também os cobogós. Cobogós é um elemento vazado, tipo um tijolo vazado que tu bota nas fachadas. Né? Isso também é um elemento muito próprio da nossa cultura construtiva. O uso do azulejo. O azulejo é algo que vem de Portugal, mas que no nosso clima serve muito, né, para, digamos, proteger as paredes. Né? E aí tu faz as pinturas murais, né, nos azulejos. Então, esses são elementos muito assim, específicos, né? Mas que de algum modo expressam essa arquitetura. Também, por exemplo, elementos um pouco mais sofisticados, né? que a gente chama de tipologias arquitetônicas. Né? Por exemplo, esse Palácio da Alvorada, que é o prédio que eu analisei de Brasília, né? Ele é a casa grande do presidente da República. Né? Então, inclusive, se tiver como colocar uma imagem do Palácio da Alvorada na tela, para a gente poder tratar com uma coisa mais concreta. Legal. Mas, enfim. O Palácio da Alvorada, a tipologia dele, ou seja, a forma dele, né, ele é baseado nas casas de fazenda, que eram grandes casas avarandadas com uma capela anexa. Né? Então, a casa do presidente da República, de alguma maneira, se atualiza em termos de uma sintaxe modernista. Sim, ela não tem colunas jônicas, históricas e tal, né? Mas a tipologia, né? Ou seja, a forma, ela é baseada então numa horizontalidade, na varanda, que é um elemento muito brasileiro, né? De proteção climática, e dessa capela anexa. Né? E havia uma preocupação então funcional, com certas utilidades necessárias para aquele local, e sobre elas é construído um desenvolvimento estético, por assim dizer. Isso, exatamente. Né? Assim. Você diria que esse componente estético, porque assim, ok, funcionalmente a gente consegue perceber a brasilidade da coisa. Uhum. Mas a estética em si, tem algo de brasileiro na estética também? No uso desses elementos, né? Então, por exemplo, no Palácio da Alvorada, né, ele tem uma colunata assim, muito característica, assim, né? E lá nos elementos arquitetônicos a gente vai ter afrescos, enfim, de Portinari, né? A gente vai ter o uso de elementos que caracterizam o edifício não como uma casa qualquer, mas como um palácio, né? Então, mas um palácio brasileiro. Então ali tem um pouco de Palácio de Versalhes, tem os espelhos, tem o tapete vermelho na rampa. Então são coisas, olha, essa não é uma casa qualquer. Ela tem que ser um pouco monumental, talvez, né? Mas não monumental no sentido de uma ostentação. Então, o modernismo tem uma coisa muito sutil, assim, entre o modernismo que a gente chama arquitetura moderna europeia, assim, sabe?
de tradição do Le Corbusier, enfim, de arquitetos desse tipo, né? Existiriam outros modernismos, digamos assim, né? Mas esse que foi utilizado em Brasília, né? Nesse edifício. Então ali a gente vai ter as paredes que são com lambris assim de folhado a ouro, que são coisas da arquitetura mineira. Então são também a parte de estatuária, de arte aplicada, né? São artistas brasileiros, né? Então, não é necessariamente algo tão evidente, talvez como se fosse uma simulação de uma arquitetura colonial, né? Isso aqui é uma arquitetura colonial, aquelas, né, as formas, assim, mas é uma coisa mais sutil, mais abstrata, que é próprio de uma estética moderna. Mais insinuado. Isso, é mais implícito, né? Mais talvez assim esotérico, no sentido de que só os entendidos de arquitetura vão apreciar aquilo ali, né? Então, assim, e essa é uma crítica legítima à arquitetura moderna. E puxando um pouco assim para talvez a nossa parte aqui, tentando fazer um link assim com a filosofia. A arte, pelo menos é o que se diz, não sei qual é a sua visão e qual a visão dos modernistas também na arquitetura em relação a isso. Ela sempre partiu desse princípio da mimesis, sempre partiu, e depois alguns vão falar de figuração, de transfiguração, né? Da transfiguração da natureza, das expressões humanas. Como que a arquitetura pode ser modernista, pode ser colonial, também faz reflete, né, esses conceitos assim clássicos da filosofia da arte. Assim, a arquitetura é uma expressão muito concreta, digamos, e que ela fica no tempo, né? É diferente da gente fazer uma figuração, talvez, numa escultura ou, né, digamos assim, numa arte pictórica figurativa, como um retrato, né? Mas a gente não pode negar que o início, digamos, da arquitetura ocidental, digamos, que se dá na Grécia, né, no Párteno, né? O Párteno é digamos assim, o princípio de tudo, né? E provavelmente você saiba, né? Então as ordens arquitetônicas estéticas, né? O jônico, dórico e coríntio correspondiam de alguma forma, né, a questões assim ligadas ao ser humano, digamos, né? A imitação, né? Então, até chegar em elementos que tem inclusive na Acrópole de Atenas, né? Não tem só o Párteno, mas tinha outros templos que lá tinha colunas em formas de mulher, que são as cariátides, né? Olha só como isso é óbvio que isso é uma coisa assim muito um fundamento arquitetônico, né? E se buscava então essa mímese do próprio corpo humano também na arquitetura, com uma certa lei de proporções. Isso. Essa eu acho que o início da teoria da arquitetura se fundamenta nisso que o Augusto está dizendo, né? Então, o primeiro escrito assim mais assim, fundamental da arquitetura ocidental é o de Vitrúvio, que era um romano, como se fosse um engenheirão, assim, né? Ele mesmo se dizia como um construtor, né? Então, ao contrário dos gregos, né, os romanos eram muito práticos, né? E esse Vitrúvio, enfim, ele escreveu um tratado sobre arquitetura, né? E que ali ele define essas bases do pensamento teórico da arquitetura, né? E que se cria uma tradição a partir desse livro, né? Que depois vai ser revista no Renascimento. Inclusive é daí que vem o famoso Homem Vitruviano do Da Vinci, a representação famosa. Então, por que Vitruviano? Porque o Vitrúvio descreve ali, né? Então, digamos que tu poderia circunscrever um corpo dentro, né, de um quadrado, de uma circunferência. E aí vários arquitetos, arquitetos não necessariamente, mas vários assim eruditos tentaram fazer essa representação do homem vitruviano, né, do Da Vinci. Do Da Vinci mais famoso, né? Tem outros que são muito estranhos, se vocês olharem assim, tem outros homens vitruvianos horrorosos, assim, desproporcional. Ele conseguiu fazer o ajuste, digamos assim, da proporção, né? O Da Vinci, seja isso. Isso, esse foi o perfeito, assim. E aí toda a teoria da arquitetura se baseia então nessa ideia de que o edifício é como se fosse um corpo, né?
que a luz do homem, digamos assim, do ser humano, ele tem, digamos assim, os seus membros, as suas partes, né? Existe a relação dimensional entre as partes e o todo e as partes, que é a proporcionalidade, né? E até pouco tempo atrás, na história da humanidade, a legitimação da simetria, né? Então, o nosso corpo é um corpo simétrico, né? Então, um dos critérios de beleza até, digamos isso de alguma forma ser não digo criticado, mas questionado com a arquitetura moderna, e é por isso que talvez também é uma coisa muito simples, né? Uma simetria e não simetria, a assimetria, ou o que a gente chama de balanço na arquitetura, né? E na verdade simetria na tradição vitruviana ela tinha uma outra acepção que não era necessariamente de rebatimento, mas de equilíbrio. Proporção, né? Eles não estavam falando de ordem, daquelas operações faciais que querem deixar todo mundo igual e fica todo mundo meio grotesco, né? Não é disso que eles estão dizendo. Exatamente. Né? Então, assim... O próprio número dos elementos, né? Por exemplo, a porta de um edifício é semelhante a uma boca. Isso. Então, tu tem que ter um número ímpar de portas numa construção. Exatamente. Não pode ter um número... De apoios, né? Não vai ter 3 colunas, vai ter 4. É sempre dupla. Porque tem alguma analogia com as pernas, com os braços. Isso, né? Então assim, esse é um dos fundamentos, assim, né? Acho que pegando o gancho de vocês dois, assim, toda a teoria da arquitetura se fundamenta a partir dessa ideia de proporcionalidade, né? Dessa ideia assim, de harmonia, é um dado assim, importante, a harmonia, né? Olha, um corpo tem uma harmonia, né? E de uma ideia assim, de composição de partes, digamos, né? Então isso teve muita água rolou dentro dessa ideia fundamental de arquitetura como um corpo. Né? O homem, medida de todas as coisas, dá pra dizer assim. Exato, né? Então, analisando, digamos, sei lá, por exemplo, o Parthenon, né? O Parthenon, normalmente os templos eles tinham um número de colunas par, digamos, são retangulares, né? Então tu tem par 8. E aí, no outro sentido, era o dobro mais uma. Então, o Parthenon tem 8 colunas por 17. Né? E ali, por exemplo, as colunas têm toda uma altura. Né? Então, o Vitrúvio dizia que a ordem dórica era uma ordem masculina, né? Que tinha as proporções, a virilidade, enfim. Né? Então, ela tinha uma robustez muito, assim, o caráter meio heróico, digamos. Daí que servia para certas divindades. Né? Ao passo que talvez ali o jônico, que era mais gracioso, então com aquelas volutas assim, né? Serviria para outros tipos de divindades e teriam proporções femininas, né? Então em Brasília, por exemplo, né? A gente tem os palácios principais ali né? Tem o executivo, o judiciário, o Congresso Nacional, né? E tem o Palácio da Alvorada, que é de alguma forma aquelas colunas, elas têm uma ideia assim também dessa sutileza, assim, né? Então, lá em Brasília, os edifícios eles são colunatas perimetrais com caixas de vidro internas, né? Então, é uma tipologia templária. Os templos eles são com peristilos, né? E com a cela, né? Que é dentro, né? Então, ali tem ao mesmo tempo uma ideia de uma tradição do fundamento da arquitetura, é templo e ao mesmo tempo casa grande, né? E aí no Alvorada ela é mais, a proporção da coluna ela é mais esparramada, assim, ela é mais feminina, né? E aí no Palácio do Planalto, que é o executivo, ela é cortada ao meio e mais alta, mais dórica, entende? Então ali tem essas sutilezas, claro, é difícil às vezes nesse tipo de discussão, né, assim, ou, digamos, eu estou aqui como arquiteto e eu não sou um filósofo, né? Eu tento explicar as coisas, né? Então, assim, dentre os arquitetos isso é mais fácil da gente pegar, né? Mas aí tem um problema, porque a arquitetura deveria ter uma dimensão cotidiana, né? E aí a grande crítica à arquitetura moderna foi essa, né? Que ela, digamos assim, como é que tu vai fazer uma casa sem telhado? Pô, uma casa sem telhado talvez seja um absurdo do ponto de vista do nosso clima, e um absurdo, digamos assim,
de toda a tradição do que seria uma casa, né? Como é que uma criança desenha uma casa? A não ser que seja talvez meu filho, né, que vai desenhar, né, cara? Vai desenhar um negócio, um quadrado, como se diz, né? Então, isso, a arquitetura moderna, por essa ideia de uma negação, entre aspas, da história mais figurativa, né, de elementos típicos, de elementos, isso aí é uma coisa que é um ponto bem difícil da arquitetura moderna, e ela é muito, muito recente, né? É difícil de engolir, digamos, para o público mais geral, de que a arquitetura moderna, digamos, tenha tantos vínculos com a tradição, talvez, né? E tem uma questão, assim, que é algo que tá... Eu acho que tá na linguagem de muita gente. Por exemplo, quando a gente passa, alguém, sei lá, principalmente alguém mais velho, escuta uma música de hoje em dia e fala, isso aí não é música. Ou então eu vi um filme, lembro de uma vez, meu avô gosta de filme de cowboy e, sei lá, no máximo, entendeu? E aí uma vez, sei lá, tava passando Star Wars. Aí eu sentei e comecei a assistir Star Wars, ele assistiu 2 minutos comigo e falou, isso aí não é filme, não. Tem isso, né? Sim. E tem isso. Se não é preto e branco, sem som, não é filme. Se não é preto e branco, se não tem, sei lá, se não é dirigido pelo John Ford, então não é filme. E tem um pouco disso também, desse tipo de linguajar na arquitetura, né? Então você vê lá um prédio. Eu uma vez passei por um prédio que me assustou, assim, negativamente. Eu achei uma coisa horrível. Um prédio que tem lá em Recife, é de uma faculdade lá. Melhor nem falar nada, pra não dar problema. Mas assim, o Pedro... Muito monstruoso mesmo. Eu falei, cara, que isso, velho? Que coisa horrível. E foi uma coisa espontânea mesmo. Falando, nossa, que horrível isso aí. E tem isso também. Não, isso aí não é arquitetura. Isso aí não é um prédio. Isso aí não é uma construção que vale a pena ser vista, vale a pena ser feita. Mas aí vem uma questão mais elementar, né? O que a gente pode dizer que é arquitetura? Sim. Como é que a gente pode definir? Tem uma definição mais ou menos, digamos, universal, que quase todo mundo acredita? Ou o que está mais em voga? Sim, é uma excelente questão, né? O Vitrúvio, mais uma vez, né, definiu o que a gente chama de, digamos, a tríade vitruviana, né? Então, que é, digamos, não sei como é que se fala exatamente é o Firmitas, o Utilitas e o Venustas, né? Certo. Certo. Aprovado. Ufa! Então, assim, estou do lado aqui dos eruditos, né? Então, assim, a dimensão, digamos, da construtiva, né? Então, a coisa tem que parar de pé, ela tem que ter uma construtibilidade. A arquitetura é a matéria, digamos, né? Aí a firmeza. Isso, né? A firmeza, digamos, né? Que a gente, atualizando, digamos assim, isso tem a ver com os materiais, ou a técnica construtiva. Não dá para construir uma casa com água, né? Isso, exato. Né? Tem a dimensão... Os porquinhos. Tem a dimensão, assim, óbvia da função, da funcionalidade, né? Da utilidade. Né? E tem a mais complicada de todas, né? Ainda mais hoje em dia, assim, a gente falar de uma dimensão, na época, Venustas, a ver com beleza, né? Ou, digamos, talvez com algum outro tipo de nuance, assim, ou de deleite, né? Ou essa dimensão estética. Né? Poderíamos acrescentar, em termos contemporâneos, um quarto elemento, que é a ideia do contexto, ou do lugar. Né? A gente poderia talvez discutir uma definição do Lúcio Costa sobre arquitetura, né? Então, que também incluiria, né, a ideia da época, né? Época e de um determinado meio, aí seria esse contexto, né? Então, lugar espacial, lugar temporal, né? Digamos assim. Isso, exato. E eu acrescentaria também uma ideia de autoria, né? Assim, digamos assim, nessa equação arquitetônica. Né? A arquitetura igual, né? A construção, a função, a estética, digamos, né? O meio, o tempo e a autoria. Né? Porque se a gente considerar a arquitetura como uma espécie, né, uma das artes, digamos, né? O que é um artista? É uma pessoa consciente das tradições estéticas, né, das tradições arquitetônicas, vamos lá, ou, sei lá, um poeta, ele está operando numa tradição literária, né? Um músico, ele está operando numa tradição
consciente ou inconscientemente, né? Então, o que é o arquiteto, digamos, o erudito, tá? O erudito, entre aspas, né? Ele sabe onde ele está pisando, ele é consciente das tradições e vai estar ali ou legitimando uma tradição, ou indo contra ela conscientemente, ou fazendo, digamos, algum tipo de meio termo, né? Então, a gente poderia... E o que diferencia a arquitetura, eu sempre falo, a característica distintiva da arquitetura, que é a mais difícil de toda, é a dimensão estética, né? Uma questão que me chamou a atenção na definição dos elementos aí que você apresentou é o seguinte, eu venho principalmente da literatura, e a gente está aqui estudando filosofia, e quando a gente vai falando ali de filosofia, tem toda essa coisa, né, uma coisa mais o amor e essa contemplação meio desinteressada, como você costuma falar. O Oscar Wilde na literatura vai dizer que toda arte é inútil, né? Que a arte não pode ter essa utilidade prática. E você colocou um dos elementos da arquitetura como a utilidade. Existe um conflito entre a utilidade e o estético, e onde é que o estético se casa com a utilidade? Aí? Legal, é uma pergunta maravilhosa, né? Porque é o que a gente passa no escritório todo o tempo, né? Então, o problema, assim, da nossa situação, digamos, atual da arquitetura, eu te poderia falar sobre ensino, sobre, enfim, né? É que normalmente os arquitetos são vistos como profissionais só da beleza e não da funcionalidade. Isso é um chavão, né? Que tem lá sua digamos assim, legitimidade, né? Mas o edifício, né, ou uma edificação, eu sempre falo assim, olha, se ela não funciona, é como um médico que faria uma cirurgia e o cara morre, né? Pô, garantir que o cara vai ficar vivo, né? E, digamos, esse a mais, digamos, é a arquitetura, né? Porque hoje em dia, se a gente olha, eu sempre falo assim, vamos lá visitar as ruínas do Coliseu. Você não vai achar que legal, que prédio funcional. Ou, olha a funcionalidade desse prédio, né? Inclusive, é fora de normas. Tu vai, sobe as arquibancadas, não está na norma. Sim, né? sim. Então, essas são coisas prescritivas que não garantem a arte, que é esse algo mais que o Lúcio Costa fala. Né? O Lúcio Costa, um dia perguntaram para ele, assim, ele foi fazer, olha, né, o que seria arquitetura, enfim, né? E aí ele diz, digamos, né, a arquitetura é uma construção concebida com a intenção de organizar os espaços plasticamente, né, em função de uma determinada época, meio, determinada técnica, de determinado programa. Programa é a função do edifício, né? Mas então, assim, esse conflito, ele faz parte tanto de um preconceito, digamos, né? Mas muitas vezes em função de um minimalismo, talvez, né? Que é próprio, talvez, dos arquitetos, a gente, né, tem que fazer a meia-culpa, né? A gente talvez deixe de resolver certos problemas básicos de funcionalidade. Mas isso seria uma má arquitetura. Né? Se a gente deixa de resolver os problemas, aí às vezes é muito difícil para nós essa questão assim, de ir contra algo que é um padrão estabelecido. Né? Olha, sei lá, uma mesa tem que ter 75 de altura. Né? Não, talvez para ti tenha que ser um pouco mais. Né? Então, assim, às vezes são centímetros de ergonomia que tu tá ali pegando uma proporção, um alinhamento, uma coisa no projeto, mas que... né? Então, essa questão da função e da estética é um conflito perene na arquitetura, mas a grande arquitetura, né? Os edifícios exemplares, né? Digamos assim, as espécies perfeitas, né? Os grandes edifícios, os grandes projetos, eles são assim, eles são exemplares porque eles determinam outros, né, são próprios de uma tradição arquitetônica, através de uma ideia de um vocabulário, de proporções perfeitas, digamos. Né? Por exemplo, sei lá, talvez o Teatro São Pedro é um edifício e do lado tem o Palácio da Justiça aqui em Porto Alegre. Né? Aquele é um edifício da década de 50, que ele é um clássico de um tipo de arquitetura. Assim, uma arquitetura que a gente chama de corbusiana,
que chegou a Porto Alegre, que é um edifício representativo da justiça, e ele, em termos do vocabulário, das proporções, da sintaxe, né, da harmonia, ele é um edifício, entre aspas, perfeito. Ele é um edifício exemplar de Porto Alegre, da arquitetura moderna, dessa tradição, né? E então essa arquitetura moderna, o que é o interessante dela é que ela conseguiu se internacionalizar, né? E aí a partir desse edifício o problema é esse, né? Existem, digamos assim, filhotes meio bastardos, assim, né? Monstruosos talvez, que as pessoas que não têm essa consciência talvez, né? E outros que vão lá e vão conseguir imitar esses corpos perfeitos, digamos, nas suas proporções, na sua materialidade, assim por diante, né? É interessante porque o que parece que distingue efetivamente a arquitetura da escultura, talvez não a única coisa, mas uma das mais importantes, é a utilidade, né? Então, sem quando você tira a utilidade, você está construindo lá alguma coisa bonita para impressionar, você deixa de ser arquitetura e vira escultura, parece, né? Isso. E essa é uma coisa legal uma crítica que se faz ao Niemeyer, né? Dizem assim que ele tem muita essa coisa escultórica, né? Assim, das formas mais sinuosas, enfim, né? E que a funcionalidade deixa a desejar, digamos, né? E com certeza, além da questão estética, a estética em relação às outras construções, digamos, né? Então, talvez nem todas as construções sejam arquitetura, né? Quando tem a dimensão estética, ou seja, uma preocupação com as tradições, uma preocupação, digamos, com o caráter arquitetônico, que, digamos assim, é aquela aparência do edifício que tem que assinalar de alguma forma o seu uso, né? Então, por exemplo, sei lá, de um determinado programa, sei lá, um edifício comercial, né? Um edifício comercial é um gênero programático, né? Ou um edifício religioso é um gênero. Talvez essas espécies, por exemplo, não, edifício religioso é uma coisa. E aí uma igreja, vamos fazer uma igreja. É uma espécie do gênero. Isso. Né? E aí, só que, bom, igreja católica, luterana, né? Mesquita, marista. Então, talvez existam tradições para que, olha, para ser igreja católica tem que ter tais e tais e tais e tais elementos, né? Assim como para ser, sei lá, um gato tem que ter certos elementos, né? Então, por exemplo, a tradição da arquitetura católica, né? Ela tem uma coisa muito forte, né? Então, para ser uma igreja gótica, né? Tem que ter uma planta em cruz, tem que ter o transepto, tem que ter a rosácea, tem que ter a torre do cruzeiro, tem que ter o deambulatório, tem que ter um monte de coisa para ser gótico, né? E aí, por exemplo, a Catedral da Sé, em São Paulo, né? Que obviamente não é gótica, né? Porque gótica é uma coisa antiga, enfim, da Idade Média, né? Qual é o problema ali? Eles fizeram uma catedral neogótica com uma cúpula. Ali, cúpula é um elemento da arquitetura renascentista. Então, digamos, ali estaria errado, entre aspas, né? Ali é uma espécie de aberração controlada, mas uma aberração assim em termos de como se fosse assim uma pessoa com a cara, com a cabeça de um leão, entenderam? Então, essa questão do corpo, né, é algo de legitimidade na arquitetura, né? Há outros programas que não são, outros usos que não são uns que ainda não existem, né? E uns que não têm tanta tradição assim, né? Então, sei lá, quando se inventou, por exemplo, o avião, né? Tiveram que inventar hangares, né? Então, grandes vãos, né? Como é que se vence um grande vão hoje em dia com a técnica atual, né? Talvez a gente tenha que fazer arcos metálicos, né? Então, como é que a gente vai fazer um hangar de avião com arquitetura clássica? Não dá. Até porque avião é uma coisa moderna. Então, essa coisa do tempo que vocês falaram agora há pouco aqui, né? É interessante também como é que a legitimidade de certos edifícios em relação ao seu próprio tempo e certos programas que já têm uma tradição, né? Uma casa, em princípio, uma criança desenha ela com telhado, né? Então, como é que tu vai quebrar essa tradição?
São questões filosóficas, assim, difíceis, talvez, né? Mas tô tentando aqui, né? E essa própria noção do tempo é bem complexa, né? A gente pode mencionar, por exemplo, elementos materiais da época, o uso do concreto armado, por exemplo, está mais na matéria, mas tu mencionou antes, por exemplo, que se buscou uma monumentalidade que não fosse ostentatória. Isso. Aí entra também um elemento mais político, assim, de Isso. se querer fugir de uma coisa, um palácio de Versalhes, algo mais monárquico, mais aristocrático, para um ideal mais democrático. Essas duas coisas acabam entrando na noção de tempo. Perfeito. Algo mais material e algo do contexto político da época. Então, assim, por exemplo, né, a arquitetura moderna, essa tão criticada, assim, hoje em dia nas redes sociais, né? Por que não se critica nas redes sociais também, né? Cara, Nesse momento tem alguém xingando. Eu a gente quero nos ver comentários. alguém aí, daqui a pouco né? A arquitetura moderna, obviamente, ela é uma arquitetura que pretensamente não é aristocrática, né? Então, ela foi feita, digamos assim, para resolver, digamos, o problema da habitação, né? Assim, que eles chamam de existence minimum, eles faziam tentando fazer casas muito pequenas, funcionais e assim por diante, né? Conseguiram, né? Porque se você vai em São Paulo, realmente a gente vê que os caras foram muito bem sucedidos. Cara. Então, assim, essa foi uma das primeiras discussões da arquitetura moderna, né, internacional, foi a questão da habitação. E os materiais são mais baratos também. Isso, né? Então, assim, por exemplo, ele disse, olha, essa sociedade do Luís XIV, isso é uma coisa do passado. Nós estamos numa sociedade industrial e tudo mais, né? Que convoca não uma arquitetura autoritária, monumental no sentido ostentatório, mas... E essa questão da monumentalidade foi uma discussão importante na arquitetura moderna, né? Porque ao mesmo tempo que eles queriam fazer casas para, digamos assim, edifícios para a população em geral, né? Eles iam ter que se defrontar com essa nova estética moderna com edifícios representativos, né? Então, não só casas e apartamentos são feitos numa cidade, mas edifícios cívicos, né? Então, que características tem que ter esses edifícios para que eles sejam monumentais no bom sentido, né? Talvez com alguma expressão, né? O que significa dizer que eles devem ser monumentais? Por exemplo, assim, toda a tradição da arquitetura ocidental, digamos, né? Ela é baseada os edifícios que ficaram são edifícios monumentais no sentido da sua grandeza e da sua importância na cidade. De uma ideia de hierarquia, né? Tem relação também com uma forma clássica que o tipo de edifício deve ter, ou não? Em termos de monumentalidade, não. Tá. Mas, por exemplo, a cidade, né, ela é um homogêneo de habitações, sejam elas isoladas ou empilhadas, né? E existem edifícios que são representativos, né? Então, até pouco tempo, a igreja era um negócio, né? Ainda é, mas, digamos, era o centro de uma comunidade, né? Então, ou a prefeitura, os edifícios especiais que não se repetem, né? E uma cultura mais homogênea tem ainda uma continuidade maior entre esses edifícios, né? A casa e o palácio tem alguma semelhança de estilo, geralmente. Ainda que escala diferente. A gente poderia, né? Por exemplo, se a gente vai a Ouro Preto, é muito legal, assim, né? Porque tu vê aquelas casinhas todas, né, alinhadas e tal, aquela coisa bem colonial, né? E aquele monte de igrejas, né? Assim, cada uma com seu caráter próprio, né? Eram irmandades, né? Então tinha lá do Rosário dos Pretos, né? E era uma coisa muito variada, né? Mas a ideia de monumentalidade tem a ver com um edifício extraordinário, né? Existem edifícios ordinários. As casas são ordinários. Né? E devem ser, né? Uhum. E esse que é o problema do que a gente chama de caráter, né? Então, para cada situação na vida, a gente tem um decoro a cumprir. Não poderia eu, talvez, aqui chegar como se eu tivesse... De óculos escuros, tipo de coisa. Não, mas aí faz parte, né? De fraque. Não, mas aí faz parte, né? Então, assim, nem mais nem menos. Uma ideia de moderação, talvez, né? Como um dos critérios, talvez, de uma arquitetura de qualidade seja a moderação, né? Então, sei lá, o cara vai lá, faz uma casa, enfim... Não vou citar coisa, né?
exageradamente ostentatória, é um negócio um pouco estranho, né? Porque o cara, por mais que seja rico, ele é um cidadão pode falar comum. do Gustavo Lima, não tem problema. Um cidadão comum, né? Sim. E ao passo que sim, a arquitetura do Palácio da Alvorada, ela tem que ser extraordinária. Ela é monumental, porque ela tem uma grandeza nela. Ela não é uma casinha de pé direito de 2,60. Ela tem 8,20, se não me engano. Né? Então ela tem uma proporção grandiosa, né? Mas ela não tem, talvez, certos excessos de uma arquitetura que na época estava... Época que eu digo um pouco antes, digamos, na década de... ali, as coisas meio fascistas, né? Vamos lá. Estavam competindo com essa arquitetura monumental moderna e monumental fascista, digamos, né? Então, enquanto lá o Hitler queria fazer a chancelaria, pegou o Albert Speer, né, o arquiteto, para fazer uma grande, né, um renascer talvez de uma arquitetura mais grandiosa romana, né? Existia essa outra linhagem arquitetônica de uma monumentalidade não autocrática, assim, né? Não pesada, né? Então, isso é essa discussão da monumentalidade, que foi uma das coisas que eu discuti na minha tese, né? É um negócio que é bem importante, assim, né? É uma constância. Então, a monumentalidade tem a ver com edifícios extraordinários. Tá? Tem uma questão que me veio à mente agora. Você citou exemplos históricos e talvez seja interessante trazer isso para o pessoal também. O quanto que, por exemplo, o arquiteto, você falou que na arquitetura isso inseriu aí essa questão de autoria. Isso. Certo? E às vezes ele está ali refletindo um espírito do tempo, né, a partir do traço dele, se eu posso dizer assim. Isso. E claro, isso vai passar uma mensagem. Sim. O quanto que existe, de certo modo, olha, eu estou passando essa mensagem, mas essa mensagem já veio através de mim, eu estou refletindo ela na arquitetura. E o quanto que tem, olha, eu vou absorver, eu estou simplesmente aqui vivendo e, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal agora. O meu apartamento é um Frankenstein. É uma coisa que você olha assim, cara, não faz sentido. Né? Tipo assim, eu tô no último andar, mas meu quarto é embaixo do quarto do apartamento do lado. Eu falei, como isso aqui? Eu não sei como é que isso aconteceu, né? E eu falei assim, tem uma goteira aqui. Aí o cara, não, mas não tem nada em cima. Eu falei, não tem como, eu tô escutando barulho. E aí eu escuto barulho, o barulho vem de baixo. Então, as coisas assim que eu acho muito louco. Eu já morei num que o barulho vinha do quarto lugar, do outro lado, assim. Eu falei, cara, como é que pode isso, né? E o que eu tô querendo dizer com isso é o quanto que a gente também não... O quanto que a gente recebe, né? Dessa arquitetura como mensagem e o quanto que isso pode influenciar o povo, né? As relações sociais, a moradia, positiva ou negativamente, né? E o quanto também que o arquiteto vai refletir isso na sua obra, né? Tanto no extraordinário quanto no ordinário, talvez. Eu queria aproveitar uma ponte da sua pergunta, é o seguinte, você também mencionou a questão da moderação, né? Então, de você ter uma ideia de que, pô, uma casa ela tem um certo tamanho, se você exagera muito, parece que você está querendo ser o maioral, etc. E nas nossas cidades a gente tem isso aí também, porque assim, historicamente no geral, na Idade Média, a igreja era o edifício mais alto da cidade. Né? Hoje em dia, um prédio comercial qualquer é muito mais alto que a Catedral da Sé, por exemplo. Então, em conexão com esse tema da moralidade com a arquitetura. Isso é um tema importante, né? Então, assim, esses programas mais tradicionais, programas que eu chamo de funções, né? Ou gêneros, assim, de arquitetura, né? Então, por exemplo, tem programas de antiga linhagem, né? Então, sei lá, igrejas e assim por diante, e que foram de alguma forma substituídos ou pretensamente substituídos por museus. Digamos, como se o museu contemporâneo pudesse suplantar a tradição da igreja. Aí já entra nessas questões, né? Digamos assim, o quanto hoje, sei lá, ou
o capitalismo, né? Por exemplo, Nova York, né? Então ali é um negócio que as corporações têm aqueles edifícios de milhares de andares, 100 andares, né? Então essa questão da moderação e por exemplo, em Brasília o plano diretor não permite que os edifícios até determinado raio não sejam maiores do que o Congresso Nacional, né? E o Niemeyer colocou a igreja separada da Praça dos Três Poderes, né? Querendo dizer assim, olha, né? Na verdade, uma mistura. Isso, né? Então, que tipo de mensagem está se passando? Por mais que se diga, né, que ali a Praça dos Três Poderes é um triângulo equilátero, né? Aí tem essa ideia dos três poderes como, né, iguais. Congresso, as leis no Estado democrático de direito, né, está mais acima. Tão bonito quando fala assim. Maravilhoso. Né? Então está mais acima, o legislativo está aqui e os outros dois palácios, executivo e STF, estão lá para baixo nesse triângulo equilátero, né? E a igreja, né, o Estado laico, digamos lá do Lúcio Costa e tal, né, está separado disso, né? Então isso. Uma perguntinha rápida. A igreja é maior ou menor do que os edifícios? Menor. Tá bom. E por mais que se critique, digamos, né, a igreja, a Catedral de Brasília, ela é uma figuração geométrica, digamos assim, pelo menos em termos de discurso, da coroa de espinhos de Cristo, né? Então é como se fosse uma abstração disso, né? Então, e por mais que se critique, isso tem várias analogias ali, tem os evangelistas, 3 estão de um lado, o João tá do outro, eles tinham uma cultura, esses caras, assim, né? Por mais que... Os meninos eram bons, né? Eles moralmente, não sei, né? Talvez fossem criticáveis em vários aspectos, né? Eram eruditos. Mas essa questão, né? Por exemplo, o grande problema da arquitetura moderna foi a ideia da adaptação dela a uma cidade tradicional, né? Então, Brasília é uma das únicas cidades que foi a fundo no urbanismo modernista. No urbanismo modernista, tu não tem lotes. É uma cidade, a gente chama de cidade-parque, né? Então, Brasília não tem, né, pelo menos na que a gente chama de superquadras, elas não têm lotes, tem edifícios sob pilotis, que a gente chama, né? Então, é uma ideia de cidade esparramada, cidade-parque, né? Então, Brasília é única no mundo por causa disso, né? Então, os modernistas pensavam num tipo de cidade sem lotes, né? Então, quando foi se adaptar a essa linguagem modernista a uma cidade tradicional, né, com lotes contíguos, né, fica uma fachadinha moderninha, mas, digamos assim, os lotes tem que fazer poços de iluminação, aí dá isso talvez o que aconteça no teu prédio lá, né? Então ficou uma coisa meio capenga, digamos, né? Mas, por exemplo, voltando a Paris, né? Paris existe uma moralidade urbana lá, né? Então, olha, quer fazer edifício alto para fora, né? Nós vamos manter aqui essa, a gente chama de tecido, né? A gente chama de tecido e objeto, né? Essa ideia de um tecido urbano homogêneo em termos de alinhamento, de alturas, né? De uma certa linguagem também. E aí alguns edifícios importantes, igrejas e até palácios, né? O Louvre e tal, né? Mas os edifícios modernos, contemporâneos, estão lá para fora da cidade, né? Só que isso não acontece em Porto Alegre, por exemplo, né? Então eu trabalho num edifício que estou no 15º andar e vejo a cidade inteira, assim, né? Às vezes, quando de noite, eu finjo que eu estou em Manhattan. Né? Mas não, né? Se uma pessoa assim, como se estivesse vendo pela primeira vez uma coisa dessas, né? Uma cidade, qualquer cidade brasileira, né? Cara, o negócio é uma fragmentação total, né? Cada um por si, com os edifícios, tudo se acotovelando, né, cara? Sim. Então, aí tem uma dimensão que eu acho imoral, talvez, né? Digamos, de tu suplantar certos princípios civilizacionais em prol de outras coisas, né? Então... Sabe que Heráclito tem um fragmento que diz
que a mais bela ordem é semelhante a um monte de lixo atirado ao acaso. Ah, é? Então talvez estejamos na mais Sim, bela ordem. talvez. De alguma forma. Aristóteles também fala logo no início da poética que pode ver belezas em cadáveres putrefatos, né? Eu nunca vi nenhum cadáver putrefato belo, né? Fala assim, nossa, que lindo, né? Quer dizer, a não ser, sei lá, uma bela pintura. Talvez era disso que ele estava falando. Na verdade era disso, mas eu só tô fazendo a piadinha. Sigamos. Mas pegando esse gancho, né, assim, o problema é que a arquitetura fica, né? A arquitetura não é uma coisa para tu chegar e fazer agora e semana que vem é outra coisa, né? Os edifícios têm uma durabilidade, né? Assim, eles ficam no tempo, né? Então isso acarreta problemas nesse sentido, assim, né? Como ser do seu tempo, mas às vezes tendo que ficar, né? Ou também, assim, digamos, como é que isso se estabelece em termos, né? Por exemplo, assim, zonas na cidade de Porto Alegre, por exemplo, baseadas nesse urbanismo diferente de Brasília, né? Ali hoje, onde tem o Parque da Harmonia ali, o Chocolatão, aqueles edifícios que tem agora um skate lá. Aquilo ali é uma zona nova na cidade, um aterro, né? E foi baseado no urbanismo de Brasília, em que os edifícios são isolados, assim, são esparsos, né? Gera o quê? Qual é o problema disso, né? Uma carência, talvez, de legibilidade, né, da cidade, né? E, assim, o fato de não ter uma vida cotidiana em termos de térreo, né? Isso é legal nas cidades tradicionais, né? Assim, essa coisa assim, do térreo e dessa, por que não, de uma variedade, né? Então, eu moro no Menino Deus, né? Eu moro numa rua chamada Ganso, né? Uma super arborizada, assim, e aí tem a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é a espinha dorsal e ali tem um monte de comércio e tal, um negócio maravilhoso, né? Que ainda se mantém, né? Mas o Menino Deus antigo, pô, tinha umas casas tradicionais maravilhosas ali que se perderam agora para esses edifícios novos, né? Então eu sou muito crítico, assim, a essa coisa de, sei lá, essas farmácias nas esquinas agora, os caras têm feito, né? Então, tem toda uma questão de especulação. E haja farmácia, hein, cara? Exatamente. Nunca vi um povo pra ficar tão doente no mundo que nem o Exatamente. brasileiro, cara. É muita farmácia. E aí os caras fazem tipo assim, um leilão, né? Quanto é que tá pagando ali naquele teu medicamento? E o excesso de farmácias é paradoxalmente um sinal de que não tá funcionando, né? Porque tu vê, essas farmácias de esquina, né, que a gente vê hoje em dia, todas essas, eles fazem uma questão de... Eles compram uma esquina, fazem um edifício... Uma arquitetura nada, digamos assim, um genérico. Uma coisa. Cara, ele é um genérico ruim, assim, né? Tem medicamento genérico que é bom, né? Mas ali E, cara, aquilo ali é um nada, né? E uma esquina numa cidade uma esquina numa cidade é um filé, porque em princípio tu tem duas fachadas pra rua, né? E aí os caras fazem um estacionamento e o edifício fica desproporcional, quebra o alinhamento normalmente das edificações, né? Porque umas coisas básicas da cidade boa é o alinhamento das edificações, né? Quando tu desalinha as fachadas, né? Só é legítimo se for um edifício extraordinário. Um templo, alguma coisa assim, né? Que aí ele tem que se diferenciar. As farmácias são templos Depois, extraordinários, né? E elas são baixas, elas não são altas. Então, olha, né? já que a gente começou a falar de coisa feia, eu tenho vários pontos aqui pra falar. Pode ir. Primeira coisa, prédios da Havan. O que é aquilo ali, cara? Pois é. Aquilo é muito esquisito, né? E tem outros também, mas tudo isso, na verdade, a gente tá brincando aqui, quer dizer, eu pelo menos tô levantando essa brincadeira, mas é pra tentar refletir, eu acho que um pouco, e eu vou querer ouvir você falar sobre o prédio da Havan, por favor. Analise o frontão. Mas no sentido de como que a arquitetura afeta, inclusive, no nosso dia a dia, né? Isso. Porque quando eu morava em Curitiba, tinha eu não sei como é que vocês chamam aqui, lá em Recife, porque eu sou de Recife, as pessoas chamavam de ladeira. Então tinha uma ladeira enorme, descia e depois subia. E quando a gente subia, cara, tinha um pôr do sol, assim, lindo. Você via os bairros todos, assim, os montes, você falava, que coisa linda. E lá ao fundo, uma loja da Havan enorme. E aquela Monumental. Monumental, exato. Eu falei assim, nossa, que coisa linda de ver, né? Toda a natureza, assim, os bairros lindos, assim, de Curitiba, com coisa...
e a loja da Havan, né? Isso. E aí fecharam a loja da Havan, mas o prédio continuou lá, Entendi. né? Foi uma coisa terrível. Então eu tenho um trauma pessoal com a loja da Havan, mas eu queria dizer como é que isso afeta, assim, no próprio, na nossa própria vida mesmo, assim, o cotidiano, né? É um bom ponto de, assim, pra gente iniciar uma conversa bacana, isso, né? Uma situação, assim, presente nas cidades, né? Essa ideia, né, de um edifício, né, que ele tenha elementos da arquitetura clássica, digamos, né? É ou não é? Bota umas 20 aspas não, aí. não. Ele tem, digamos assim... As né? colunas, né? Ele tem assim uma simetria, enfim, né? Mas o que é o legal de discutir isso aí? É assim, né? Por exemplo, né? Quando tu faz faculdade de arquitetura, tu é induzido a a gostar de um tipo de coisa. Tá? Eu vou tentar assim, né, problematizar essa história, né? Então, se tu vai chegar para qualquer, né, maioria de um professor de projeto, eu fui por anos professor de projeto e fiz aqui na PUC a arquitetura, né? Sou muito grato aos meus professores, inclusive. Jamais tu poderia fazer um edifício desse, né? Só que ninguém te explicava o porquê não. Sim. Para dizer porquê não, tu tem que ter bagagem filosófica no fundo, né? Que eu ainda, Sim. né? Mas assim, o furo eu acho que é mais embaixo, né? Então, o que tem de bom nisso aqui? Um apelo, sabe? Digamos assim, o que ele está querendo ali são vender produtos populares, né? E talvez assim, então essa estética, de alguma forma, né? Ela funciona para aquele fim, né? Nossa, mas o que essa estética comunica de popular? Cara, não de popular, mas talvez de uma vontade de ser grande, digamos, entendeu? Entendi. Sabe? Digamos assim, de uma coisa... Como é que eu posso explicar? Vontade de ser grande, o sujeito vai lá e compra um jogo de panela. Não, mas assim... Aquela camiseta do Brasil e fala assim, pô, eu sou muito foda, né, cara? Não, eu já vi gente assim, eu acho que faz sentido. Que claro, eu não sei quem foi o diretor estético que desenvolveu os projetos da Havan, se foi o próprio... Velho da Havan. Não sei, né, cara? Mas assim... Eu não duvido. O que A estátua certamente foi ele. Assim, mas o que é o interessante, assim, voltando um pouco, mas depois eu vou dizer o que eu acho. Tá? Então, assim, esse retorno à arquitetura tradicional é algo que foi, assim, digamos, feito, ou a crítica mais erudita à arquitetura moderna foi feita na década de 60, né, por um arquiteto americano chamado Robert Venturi. Né? Esse Robert Venturi, ele criticou esse genérico da arquitetura moderna, digamos, né? Essa falta de comunicabilidade com digamos assim, um cotidiano, uma convencionalidade. Então a arquitetura moderna ela veio e criou essas próprias convenções abstratas. É a sensação puras. de que é muito inorgânico, né? Isso, assim, pura, aquela coisa honestinha, bonitinha, né? Os edifícios branquinhos de vidro, né? E você, cara, o que a gente está comunicando com isso? Né? Daí ele faz uma crítica baseada em 2 lares para idosos, né? Nesse livro chamado Complexidade e Contradição em Arquitetura. Um lar de idoso que ele chama de heróico e original, que é todo de concreto armado, com balanços, negócio todo tecnológico para os velhinhos ali morar. E ele que fez um outro que é simétrico, não de concreto armado aparente, mas de tijolinho, com uma coisa mais americana, né? E aí ele faz essa coisa. Não, esse aqui ele é heróico, perfeito para os arquitetos. E esse aqui é para os velhinhos morar mesmo e gostar. Né? Ele até critica. Imagina como é que seria colocar um vasinho de flores nesse heróico e original aqui. Então, assim, e essa crítica à arquitetura moderna ela já foi feita. Né? E ela foi importante para a arquitetura moderna, de alguma forma, se chegar no contemporâneo um pouco mais híbrida, um pouco mais considerando certas questões contextuais, né? Mas ela ficou, a arquitetura que a gente chama de pós-moderna é essa, né? O auge dela foi na década de 80, digamos, né? Que pegou de volta, talvez, os valores da arquitetura tradicional, histórica e assim por diante. Tem algum exemplo? A arquitetura pós-moderna? Dá pra gente falar. Em Belo Horizonte,
foi a capital da arquitetura pós-moderna brasileira. Então, teve a primeira escola carioca, né, dos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Depois teve a arquitetura paulista, que é a do Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas. E depois teve a arquitetura mineira, em vez de high-tech, eles brincaram, high-tech, que é o Ello Maia e tudo mais. Então, assim, é uma arquitetura mais baseada nessas colagens de elementos históricos, né? Sim, mas tem algum monumento específico, assim? Tem a Rainha da Sucata, vocês podem olhar, é na Praça da Liberdade, em São Paulo mesmo? em Belo Horizonte. É um clássico da arquitetura pós-moderna, né? E ela é uma arquitetura mais com essas colagens de arquitetura histórica, né? Então, de alguma forma, né, até a gente podia, pegando esse gancho, né, hoje em dia existe um movimento nas redes sociais, enfim, dessa arquitetura tradicional, que eles chamam, né? Dizendo que a arquitetura moderna não vale nada, que é tudo uma porcaria, que os caras eram os maldosos, queriam matar todo mundo e tudo mais, né? Mas é que essa crítica é antiga, né? E ela velha, né? E foi feita por pessoas mais capacitadas, assim, em termos assim, de compreensão da arquitetura, né? Da teoria da arquitetura, inclusive. Então, assim, a Havan é um case interessante, né? Por um lado, por um preconceito meu profissional, eu tendo a achar isso um lixo, né? Uma porcaria, uma coisa não moderada, ou seja, só uma loja de departamento, o cara vai lá e quer como se fosse um templo, um absurdo, uma coisa completamente... Mas, por outro lado, assim, acho que a crítica deveria ter, né, olhar para isso e por que isso funciona. Né? Olhar por que vende, né? Por que isso funciona, né, cara? Isso. E o problema da maioria dos arquitetos, da formação dos arquitetos, é assim, ter esses chavões, assim, tipo, né? Tipo, bom, isso aí é uma porcaria, a gente não faz na faculdade, e, né, já que a gente não se veste como um romano, por que a gente vai fazer prédios romanos, né? Uma coisa... Eu acho que não, acho que a gente tem que olhar para isso aí, né? E assim, olha, qual é por que isso comunica mais, talvez, de uma arquitetura mais assim, minimalista, ou que os arquitetos gostam, né? Então, por exemplo, um iPhone. Um iPhone é um objeto minimalista, não tem nem botão, né? E aqui existe uma estética da máquina, né? Então, num iPhone, os parafusos são aparentes, né? Isso em termos assim, de uma estética mais antiga, isso é uma coisa inadmissível, né? Mas essa verdade, essa honestidade que entra talvez aí, né? Hoje é uma estética legítima, a estética mecânica. E isso foi um dos motes da arquitetura moderna, assim, essa estética maquinista, né? Cara, a gente teria um monte de coisa para falar, né? Mas essa questão do Havan, ela, por um lado, ela é criticável, com certeza, né? Um negócio absurdo, assim, mas por outro, acho que a gente poderia olhar para isso como, assim, que coisa que a gente teria a aprender, e assim, ou até assim de poder criticar isso não só por uma primeira imagem, né? Cara, tu que não é arquiteto, não tem problema nenhum tu achar uma porcaria. Entendeu? Sim. Eu vou continuar achando. Ótimo, né? Ótimo. Mas para nós arquitetos, a gente tem que saber, assim, deveríamos saber criticar isso de uma maneira consistente. Entendi. Né? E tá se criando assim, esse movimento aqui no Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa provinciana, né? Eu acho que é muito assim para se conseguir clientes, no fundo, né? Não é porque essa arquitetura modernista faz mal. Na verdade, tem toda uma questão mercadológica aí, né? Existe demanda para esse tipo de projeto, né? Só que o problema disso aí é esse, né? Então, voltando nisso na nossa conversa, talvez a técnica construtiva que a gente tenha hoje, as possibilidades, são incompatíveis com isso, né? E até a gente não tem mão de obra para fazer uma coluna jônica. Como é que a gente vai fazer uma coluna jônica hoje em dia, né? Eu queria os robôs e inteligência artificial, vai ser pois uma impressora 3D, impressora né? 3D. Eu queria perguntar sobre outro caso particular, que são os prédios espelhados. Isso. Também essa galera que é muito contra a arquitetura moderna critica muito o prédio espelhado, né? Então, tipo, de onde surgiu essa ideia?
Aham. O que isso significa também? Legal. Os arranha-céus, né, é uma tipologia arquitetônica que assim, fundamentada, no fundo, assim, numa possibilidade técnica de ter elevadores. Né? O elevador. Só pode fazer edifício porque tem elevador. Sim. Isso se criou em Chicago, né, que a gente chama de Escola de Chicago. Teve um grande incêndio em Chicago, eu acho que foi 1800 não me lembro, século XIX. E ali eles tiveram que reconstruir uma parte da cidade e faziam esses edifícios, inventaram um elevador, e aí tinha essa dicotomia. Eles já tinham toda a ideia de poder fazer estrutura metálica, estrutura de aço, né? Os edifícios tecnológicos. Só que naquela época, no século XIX, se existia esse pudor. Não, a gente não pode fazer um edifício só de aço, assim, como se estivéssemos colocando as estruturas, as vísceras para fora, né? E aí, qual é a estética? Não, a gente nos Estados Unidos vamos botar como se fossem pastiches, né? Elementos da arquitetura renascentista dos palácios italianos de Florença. Então, a Escola de Chicago foi baseada numa ideia tecnológica com o pudor ainda, né? Então, vou chegar lá. Então, o arranha-céu é uma tipologia que surge em Chicago, né? O edifício em altura. Depois, isso é assim potencializado absurdamente em Nova York, né? Então, aí, lá tinha uma competição para quem era mais alto, né? E por incrível que pareça, diz o Lúcio Costa, não sei se isso é verdade, né? Mas a primeira vez que existiu um edifício todo de vidro alto foi no Brasil, que é um Sempre o Brasil, famoso prédio, que é o antigo Ministério da Educação e Saúde Pública. Era um ministério duplo do Gustavo Capanema, né, que era o ministro, que também é uma celeuma interessante da arquitetura moderna. Foi a primeira vez que se fez um edifício de vidro, não espelhado. Não espelhado ainda. Não espelhado, né? Então, e aí depois esse mur d'eau, né, que é a parede cortina, é uma coisa que foi também depois assim muito fomentada na arquitetura americana, né? O edifício, digamos assim, espelhado, eu não saberia te dizer, né, a origem disso, mas está nessa leva, assim, né? Então, por exemplo, tinha um caso na Avenida Paulista e no pós-modernismo, que criticou a arquitetura moderna, foi muito mais recorrente edifícios de espelhados, né? Talvez esse edifício espelhado hoje em dia, em altura, seja um absurdo do ponto de vista, assim, até de espelhamento do sol, né? O cara dá aquela... Isso é uma barbaridade, assim. Não, tinha um caso em Londres, né? Que já viu esse caso em Londres? Você já deve ter visto que o prédio era meio torto e queimava os carros, né? Era espelhado então, assim, e a luz batia e queimava os carros. Mas no pós-modernismo, década de 60, aqui década de 80, se valorizou essa ideia de uma arquitetura assim antiga, né? Então lá na Avenida Paulista, não estou lembrado agora qual é a situação, mas tinha um edifício espelhado para espelhar um palacete antigo, né? Então assim, são situações e situações, né? Condenar todo prédio espelhado talvez não seja o caso, né? Em certas situações, talvez para valorizar o entorno que é antigo, talvez seja algo legítimo. Não faz sentido criticar o prédio espelhado em si mesmo. Né? Depende do que ele espelha. Exatamente, né? Então, assim... Lá em Recife tem um prédio espelhado gigante. Só mangue e favela. Você só vê coisa horrível. Mas, enfim... Eu acho que uma das críticas que costumam fazer é mais uma falta de identidade desses prédios. O próprio espelho, né? Uma coisa que não tem uma cor própria. Não tem nada, né? É verdade. Guilherme, muito boa participação, cara. Eu conversaria mais 200 horas aqui sobre isso. Tem muitos outros casos, né? A gente só falou que a van, prédio espelhado, e tinha muito mais aberração. E farmácia, né? Tinha muito mais coisa pra gente tratar. Eu fico um pouco ressentido, assim, que eu não sou um especialista, né, em filosofia, enfim, né? Eu sou amigo do pessoal do Augusto, enfim, a gente tem uma leitura sobre Aristóteles, né? Que legal. Mas, digamos assim, em termos de arquitetura, tudo que a gente falou aqui a gente poderia desenvolver, digamos, né? Assim, à luz da filosofia, enfim, né? Mas agradeço muito, assim, o convite, né? E espero que a gente
né, tenha outras oportunidades de conversar sobre arquitetura, Claro. né, de uma maneira assim, pode ser descontraída, né, mas que tenha, né, que a gente tenha Fundamento, né? fundamento, No fim, né? porque se for só a gente vai ficar no palpite aqui. Não, vai ficar mas é falando. legal, é legal. A gente, eu achei que ia ter mais provocações, sabe? Assim, poderia ter tido mais provocações, mas tudo bem. Então vamos O começar. que é a vida? O que é a ver? Guilherme. A vida é a vida. Obrigado, viu? Não, muito bom, muito bom. Então, obrigado, Vitorelli. Muito obrigado, muito interessante a conversa. Muito obrigado, Guilherme. Beleza. Obrigado, Augusto. Valeu, meu amigo Guilherme. Valeu. E Agradeço. obrigado a todos vocês que participaram. Logo mais tem que ter algo de estética aí no Clube de Filosofia, hein? É verdade. Eu fiquei... Não vou falar nada. Mas muito obrigado a todos vocês que participaram. Assinem a Logos, tá? Estamos aqui... Bom, tem vários livros aí e tudo mais, mas olha, esse aqui é o nosso Platão, né? Nosso banquete. Esse aqui tá bonito. Esse aqui tá bonito. Depois você tinha que ter feito uma análise da capa e dos prédios e tudo mais. Depois a gente tinha que fazer isso aí. Mas queria agradecer a todos vocês. Tornem-se assinantes da Logos. E se inscrevam, curtam o vídeo, comentem, provoquem também. O Guilherme disse que faltou provocação. Então Pode ser nos provoquem comentários depois. provoquem né? nos comentários. Não quer dizer que a Quem gente vai gosta- responder também, Não, né? mas é que é legal, né? quem gosta da van ou de arquitetura tradicional Ah, pode sim. falar sobre isso ali, a gente pode, né, conversar e tal, pode ser legal. Vai ser. Xinguem o Ou quem Guilherme nos odeia comentários. Brasília, esceve lá, a gente pode Ia ser conversar. legal, Verdade, então. esse era outro tema que a gente podia ter aprofundado mais. Poderia, é Brasília, verdade. A gente pode fazer assim: pega todo mundo, provoca nos comentários, Isso. põe um bocado de coisa e a gente faz um segundo episódio podcast 2. react. Exato. React dos comentários e das Perfeito. provocações, né? Muito bom. Mas muito bom, então. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!